Meus irmãos, a paz do Senhor, nós vamos retomar nosso estudo hoje, na lição 4, sobre Gálatas, capítulo 3, a partir do versículo 15. Mas, tendo em vista que o assunto aqui é de pequeno porte na lição de hoje, então vamos fazer uma pequena retrospectiva, não das nossas lições, mas do contexto histórico, para que a gente possa estar sempre se situando e não se perder em relação à proposta de Paulo, porque a carta aos Gálatas é bastante teológica, né? Ela tem um conteúdo forte, às vezes até difícil de compreender, e todas as nossas aulas a gente vai reforçando um pouquinho o entendimento a respeito da diferenciação que ele faz da lei e da graça. Por que isso? Porque era um problema para os judeus aceitar o que Paulo falava. E não é só para eles, não era só para eles. É um problema até para nós hoje. Eu acredito que alguns de nós aqui podem sentir essa dificuldade, mas não só isso. Como nós falamos nas aulas anteriores, há igrejas evangélicas hoje que adotam preceitos legalistas e acham que estão, corretíssimas, estão de acordo com a Bíblia, e ninguém pode tocar nesse assunto, para eles é um dogma. Então vamos fazer uma recapitulação histórica para a gente se situar novamente e voltar a entender o que Paulo estava pretendendo com sua escrita. Bom, vamos começar lá no Jardim do Éden então, né? Quando Deus criou o ser humano, Adão e Eva, colocou no jardim para cuidar do jardim, eles tinham uma vida perfeita, em sintonia com Deus, conversavam com Deus abertamente, face a face, até que sobreveio a decisão pelo pecado, foram expulsos do jardim, abandonaram, terminada aí, aliás, a dispensação da inocência, começou a dispensação da consciência, o ser humano passou a ter consciência do bem e do mal, e interessante que o ser humano evoluiu no mal. Assim foi até que Deus disse que havia se arrependido de ter criado o ser humano sobre a face da terra. O ser humano se perverteu, se corrompeu, era muita maldade na raça humana. Deus enviou o dilúvio e antes disso ele separou uma família para ser salvo e dar continuidade à sua obra. Foi a família de Noé. Noé, sua mulher, 3 filhos e 3 noras, 8 pessoas, né? Depois que Noé saiu da arca, ter passado o dilúvio, baixadas as suas águas, a humanidade voltou a crescer em número, a população foi aumentando e a natureza humana foi se manifestando através do pecado, da maldade. Logo, na mesma família de Noé, aconteceu aquele problema, de Noé ter se embebedado e um dos seus filhos descobriu a sua nudez, zombou disso, chamou os outros irmãos para ver, por causa disso foi amaldiçoado. Aliás, eu quero fazer um parêntese aqui. Nesta semana eu tive uma discussão doutrinária com um indivíduo na internet, no WhatsApp, no YouTube, porque ele expôs a situação de um pastor presbiteriano que adulterou com a mulher de um casal que ele mesmo tinha casado. O sujeito apareceu lá no fim do culto, pegou o microfone da mão do pastor, denunciou, e perante a igreja, podia ter parado aí, ficado no âmbito da igreja e ter se resolvido lá, que é o que devia ser feito. Mas esse sujeito, que não sei se é cristão, é muito dado à fofoca, ele tem muitas páginas no YouTube e tem milhares de seguidores. Aí ele fez essa fofoca e falou que se não fosse a denúncia dele, ninguém ia saber. E eu disse para ele: você, na verdade, o pastor errou, mas você também errou. Parece que as pessoas hoje não têm mais temor da sentença que Deus proferiu contra Cã, filho de Noé, porque descobriu a nudez do pai e tornou público. Quando isso podia ter sido resolvido como os outros resolveram, de forma simples, dentro da família, com seriedade, dentro da palavra de Deus, com o rigor que a palavra exige, mas não precisava levar a notícia para todo mundo ficar sabendo. E esse sujeito no YouTube começou a me desafiar e xingar. Aí eu perguntei: tudo que você sabe é xingar? Não tem argumento? Você não está entendendo a gravidade do erro que você cometeu? Você veja que a história de Cã com o pai dele, Noé, se repete hoje. As pessoas estão querendo aparecer trazendo notícias.
Não importa se a notícia vai depor contra a igreja. Vocês acham certo se acontecer um erro aqui dentro, um erro, às vezes, pode ser até grave, botar no jornal, botar na internet para todo mundo ficar sabendo do que aconteceu aqui? Humilhar as pessoas envolvidas sem necessidade? A humilhação já é aqui o nosso trato interno, arrependimento. Agora imagina botar para todo mundo ficar sabendo. Para que isso? Para envergonhar a pessoa? Quantos suicídios foram praticados por causa disso? Que a pessoa não suportar o peso da humilhação e não conseguir prosseguir, encarar mais os outros. Esse não é o propósito da igreja, certo? Claro que não. Nós temos que nos cuidar. Você faria isso com seu pai, com sua mãe, com seu filho, com seu irmão de sangue? Não. Por que nós fazemos dentro da casa do Senhor? Então você veja que isso acontece, infelizmente, né? Então, a história de Noé e Cã se repetindo nos nossos dias, gente, no ano 2021. E muitas outras coisas se repetem, até nós vamos falar sobre a lei de Deus. Então a humanidade prosperou no erro, no pecado, a ponto de, quando em determinada ocasião a humanidade falava só um idioma, se reuniu para construir uma torre que chegasse até os céus, que tocasse os céus. Mas as pessoas já não tinham mais interesse de buscar Deus na simplicidade, no contato natural com Deus, buscar Deus e pedir misericórdia. Eles queriam se esforçar para chegar ao céu. Existem interpretações divergentes sobre isso, mas eu estou optando pela mais natural agora. E Deus confundiu as línguas das pessoas ali, espalhou os povos sobre a terra, e as pessoas foram constituindo nações, a maldade continuou a aumentar, a idolatria, o paganismo, eram as religiões que em voga na época, como agora, né? Pessoas fiéis a Deus eram contadas nos dedos de uma mão. E foi assim que Deus viu Abrão na terra dos caldeus. Deus viu Abrão e viu que Abrão, mesmo vivendo numa família e numa sociedade pervertida pela idolatria, pelo paganismo, ele não se contaminou com isso. Ele ainda tinha a chama de Deus no seu coração para buscar o Senhor. Aqui também convém um outro parêntese. Por que Abrão tinha esse algo de se voltar para Deus e os outros não tinham? Todos tinham, na verdade. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, se não me engano, ou Eclesiastes ou Provérbio, que Deus colocou a eternidade dentro do ser humano. Isto é, o ser humano tem condições de reconhecer a existência de Deus e de dar um passo para dar glória ao Senhor. Tem condições, consequentemente tem a obrigação. Por quê? Porque esse é um conteúdo espiritual que Deus coloca, a eternidade Deus coloca dentro do ser humano. Porém, o ser humano vai deixando isso de lado e vai se dedicando a outras coisas e vai se afastando de Deus, certo? Como aconteceu nos dias de Noé, disse Jesus, né? As pessoas se casavam, davam-se casamento, plantavam, colhiam, faziam tudo normal da vida cotidiana, mas não tinham tempo para Deus. Então, isso é uma atitude do ser humano, nós vamos deixando de lado a eternidade que Deus colocou dentro de nós e vamos nos afastando até um ponto que a gente não identifica mais a existência de Deus ou a necessidade de se relacionar com Deus. E Deus viu no meio dessa humanidade um homem chamado Abrão, casado com uma meia-irmã, Sara. Não tinham filhos. E Deus viu isso e falou, através de Abrão eu vou suscitar um povo que eu vou usar para transformar a humanidade e para abençoar todos aqueles que crerem. Vejam só, um ponto importante, onde eu queria chegar nesse resumo. Quando Deus chamou Abrão, a lei de Deus não havia sido escrita ainda. Segundo Paulo, ela foi dada através de Moisés 430 anos depois, né? Então Abrão não tinha um código escrito de leis para cumprir, certo? Ele não tinha o Antigo Testamento que os judeus passaram a ter depois de Moisés e dos profetas. Ele não tinha nada escrito para ele ler, falou, Deus quer que eu faça assim, ou Deus não quer que eu faça, ou Deus não quer que eu coma isso, ou Deus quer que eu faça tal cerimônia. Ele não tinha isso, mas Deus se aprazeu dele, Deus teve prazer nele, gostou da atitude dele e chamou Abrão, saia da sua terra, saia do meio da sua parentela e vá para um lugar que eu vou mostrar. E Abrão saiu, resumindo, ele parou na cidade de Harã, esperou o pai dele morrer, e depois ele conseguiu se desvincular da parcela pagã da sua família e foi peregrinar na terra de Canaã. E ali Deus
se apresentou a Abraão novamente, fez promessas e disse: você está vendo tudo isso? Eu vou dar tudo isso à sua descendência vai ser como a areia do mar, como as estrelas do céu. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Não havia nada escrito, não tinha Bíblia. Hoje nós dependemos muito da Bíblia por causa das nossas fraquezas morais, espirituais, intelectuais. Nós dependemos muito dela, e graças a Deus, porque se não fosse por ela, o que seria de nós, né? E Abraão sem um livro, sem nada escrito, apenas porque Deus se manifestou a ele e falou com ele, ele acreditou em Deus. Olha, podemos talvez inferir que Deus tenha se manifestado a outras pessoas, e outras pessoas não tenham dado o devido crédito a Deus. É possível isso. Não que Deus estivesse procurando, será que tem alguém que vai acreditar em mim? Mas Deus sempre dá oportunidades para a raça humana, sempre dá oportunidades para o povo. Não é que Deus queria que Abraão fosse destacado no meio da humanidade e o resto pode se deteriorar, pode ser condenado. Não, Deus queria e quer a salvação da humanidade, como diz a Bíblia, que Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade e sejam salvos. A Bíblia diz isso, Ele quer a salvação de todos, mas nem todos querem, não é verdade? A Bíblia não diz que Jesus morreu por todos? Está escrito em João 3,16, está escrito na primeira carta de João também. Mas Abraão tinha correspondência com Deus, isso é desejado por Deus. Correspondência com Ele. Deus quer contato, quer intimidade, Deus quer conversar. Ele fez isso com Adão e Eva. Adão, o que você fez, Adão? Deus já sabia o que Adão tinha feito. Eva, o que você fez? Deus já sabia o que Eva tinha feito. Mas por que ele perguntou? Porque ele quer que as pessoas se voltem para ele, entre aspas, olhem nos olhos de Deus e digam o que fizeram, quais são suas misérias, suas lamentações, suas necessidades. Peçam misericórdia. Isso Deus quer. Jesus não fez isso com Judas? Pegou o pão, molhou, encharcou no molho do cordeiro. Na última ceia, Páscoa, de que Jesus participou com as pessoas, todo mundo esperava que ele colocasse na boca de quem? Do mais íntimo, que era o costume da época, o amigo mais querido. Ele molhou, colocou na boca de Judas Iscariotes e disse: o que você tem que fazer, faz logo. Jesus deu a oportunidade daquele homem chorar ali e falar: Senhor, perdoa, mesmo sabendo o que Judas ia fazer. Quando Judas o abraçou e beijou no jardim do Getsemane, ele disse: com um beijo você trai o filho do homem? Quer dizer, uma atitude de amigo, você está usando isso para me trair? Deus está sempre dando oportunidades para nós. Ele disse através do profeta Isaías a respeito do povo de Judá, um povo que estava obstinado no pecado, e Deus simplesmente podia condenar e fulminar imediato, mas ele disse através de Isaías: todos os dias eu estendi minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. É o povo que estava de costas viradas para Deus, caído na idolatria, na maldade, na perversão social inclusive. E Deus dizendo: eu estou com a mão estendida, pedindo que vocês voltem para mim. Deus fala isso também através do profeta Isaías: Israel, se tu voltares, volta para mim, Israel. Então você veja como Deus quer que haja conhecimento dele, haja interesse do ser humano em se comunicar com ele. Entendam, meus irmãos, nossa vida não é uma religião. Agora que nós nos convertemos ao Senhor Jesus, a base da nossa vida não é a nossa religião. A base da nossa vida é o nosso contato com Deus. Porque no pecado nós estávamos alienados de Deus, não é isso? Nós estávamos separados de Deus e havia um abismo intransponível entre nós e Deus. Abismo intransponível causado pelo pecado. Jesus veio e se colocou nesse abismo, servindo de ponte entre nós e o Pai. A ponto da Bíblia dizer que agora, em Cristo, nós devemos ter ousadia, coragem, com profunda sinceridade, de entrar no Santo dos Santos, que era proibido para o ser humano comum, e dizer, olhar para o Senhor e dizer: ah, Pai, estou aqui, em nome de Jesus. Esse abismo foi transposto. Deus quer o contato do ser humano com Ele. Não quer que nós vivamos uma religião, quer que nós vivamos um relacionamento com Ele e entre nós, baseado na verdade. E Abraão, sendo chamado por Deus para viver esse relacionamento de intimidade com Ele,
e depois passando isso para sua descendência, diz a Bíblia, Abraão creu em Deus. E isto lhe foi imputado por justiça. O que significa isso? Deus justificou Abraão. Isso foi imputado por justiça. Deus justificou Abraão com base na fé. Abraão creu em Deus. E Deus o justificou. Aí o apóstolo Paulo, falando isso aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, mostra que ele diz assim, gente, entenda, quando Abraão creu em Deus e foi justificado, não existia lei escrita. Ele não dependeu da lei escrita, da lei mosaica, para poder ser justificado por Deus. Então, este é o cerne do argumento de Paulo para essas 3 igrejas, especificamente aos Gálatas que nós estamos estudando. E essa é a parte fundamental do argumento de Paulo. Dizendo, esse em quem vocês se gloriam, em que vocês baseiam sua religião, esse Abraão, se vocês consideram que ele é o patriarca, o grande patriarca da nação de Israel, e de fato é, entendam que ele não foi salvo e não foi justificado pela lei de Moisés, porque a lei de Moisés não existia, simplesmente veio 4 séculos depois. Ele foi justificado apenas porque creu em Deus. Aí vai aparecer naturalmente agora uma dificuldade para nós, que é, se Deus e Abraão, neste negócio que eles formularam entre si, não precisaram da lei escrita, por que os judeus vieram a precisar da lei então? Então por que Deus deu a lei para os judeus? É uma pergunta legítima. É uma pergunta que inclusive os próprios judeus faziam para Paulo e confrontavam Paulo. Então por que Deus levantou Moisés? Não foi só para libertar o povo. Foi para promulgar a lei também. Isso que nós temos. A lei não vem de Deus, não é gloriosa, não foi dada pelo ministério de anjos. Lá no livro de Êxodo não se diz que os anjos foram mediadores da aliança, que os anjos entregaram a lei para Moisés. Diz que Deus entregou diretamente as tábuas do decálogo para Moisés. Mas o restante da lei não há uma descrição. Porém, no livro de Atos 2 vezes, e em outros lugares da Bíblia diz que a lei foi entregue por mediação de anjos. E Paulo vai usar isso como argumento depois. E os judeus, está vendo, Paulo? Se a lei veio de Deus, se Deus deu de forma gloriosa para um homem fiel, que era Moisés, se usou anjos para fazer isso, não está então consumado o entendimento de que é isso que nós devemos seguir, é a lei de Deus? E olha que para os judeus a interveniência do ministério de anjos era uma coisa espetacular. Os anjos entraram no negócio, pronto, estava resolvido. Aqui é a assinatura de Deus embaixo. E Paulo vem mostrar para os crentes da Galácia que não é a cereja do bolo o ministério dos anjos. Não é a última bolacha do pacote. O ministério dos anjos está em segundo lugar em relação à grande revelação que Deus faz através do seu Filho, Jesus Cristo. Porque ali com Moisés, Deus usou intermediários entre ele e Moisés. E aqui Deus fala conosco diretamente, pelo seu Filho que é Deus. Com isso ele é um dos argumentos dele para mostrar a superioridade da justificação pela fé na graça de Deus. Vamos voltar um pouquinho. Talvez você queira raciocinar comigo perguntando, sim, mas a lei era de Deus, então por que nós temos que ultrapassar a lei agora, deixá-la de lado, não praticar mais, se foi Deus que enviou, e com isso nós vivemos apenas pela fé? Se a lei é de Deus, por que nós vamos deixá-la para trás agora? Afinal de contas, Deus não deu a lei em substituição ao pacto que ele fez com Abraão? Vamos ler então esse trecho agora do versículo 15 até o final, eu acho que é até o 28, se não me engano, e vamos procurar entender o raciocínio de Paulo. Gálatas 3,15 adiante. Irmãos, como homem falo, um testamento, embora de homem, uma vez confirmado, ninguém o anula, nem lhe acrescenta coisa alguma. Ora, a Abraão e a seu descendente foram feitas as promessas. Não diz a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só.
e a teu descendente, que é Cristo. Digo isto, ao testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida, de forma a tornar inoperantes as promessas. Pois se da lei provém a herança, já não provém mais da promessa, mas Deus, pelas promessas, a deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Então veja só, essa é uma pergunta legítima que foi feita na época, e eu acredito que alguns de nós também façam. Versículo 19. Então, logo, para que a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, vamos explicar já, até que viesse o descendente a quem a promessa tinha sido feita, e foi ordenada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ora, o mediador não o é de um só, mas Deus é um só. É a lei, então, contra as promessas de Deus? De modo nenhum, porque se fosse dada uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos guardados debaixo da lei, encerrados para aquela fé que havia de se revelar. De modo que a lei se tornou nosso aio, para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio, pois todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestistes de Cristo. Não há judeu nem grego, nem escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Como eu disse aqui na penúltima aula, o raciocínio de Paulo, claro, né, turbinado pelo Espírito Santo, foi um raciocínio maravilhoso. Imagine você sob pressão psicológica, física, sendo perseguido sistematicamente, sendo também alvo de chacotas, de desprezo, de zombaria, sob pressão filosófica. Paulo não tinha o Novo Testamento, provavelmente nós vimos a carta aos Gálatas, é possível que tenha sido o primeiro livro escrito do Novo Testamento, é possível, né? Há controvérsias. Ele não tinha um Novo Testamento para se apoiar, como nós temos hoje para argumentar. Então ele tinha que argumentar apenas com base no Antigo Testamento e na lógica exarada do Antigo Testamento. Você percebe aqui que Paulo lê nas entrelinhas? Ele procura detectar qual é o pensamento e o sentimento de Deus que estão exarados pela letra. Ele mesmo diz em outra ocasião, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então é importante para quem lê a Bíblia, não fique preso apenas à letra, mas é preciso compreender o significado. O que é que Deus quis dizer com isso? Não é uma interpretação meramente subjetiva, pessoal, individual. Né? Nós temos muitos fatos nesses 34 séculos, desde Moisés até agora, muitos fatos, ou 38 séculos desde Abraão. Fatos estes que nos ajudam a compreender o significado da lei de Deus, da vontade, do escrito do Senhor. E Paulo está usando isso. Ele está correlacionando acontecimentos do passado com a lei de Deus, com as expressões da lei, e trazendo para o presente, a fim de dar o significado daquilo para as pessoas. Eu quero desafiar os irmãos a fazer isso na sua leitura bíblica. Não leia só por ler. Aprofunde-se nisso. Não é interessante para você e para a igreja que você apenas marque X nos quadrinhos de ter lido 3 capítulos hoje, mais 2 amanhã, eu cumpri a minha tabela. Não. Importante é você ler a Bíblia devocionalmente, sem dúvida, é muito importante. É bom que você possa lê-la todinho num ano, sim. Mas o mais importante é que você compreenda o que está escrito lá. Que você traga para os nossos dias e traga para a sua vida. É necessário você fazer perguntas para ela. Eu me atrevo a dizer para você que Deus está interessado em responder as suas perguntas a respeito da palavra dele. Você está interessado em perguntar para Deus? Deus disse através do profeta Isaías sobre um povo pecador,
Ele exibiu qual seria a condenação do povo e disse: portanto, vinde, argui-me. Quer dizer, venham me interrogar, venham perguntar para mim a razão dessas coisas, porque eu fiz isso, porque estou fazendo aquilo, porque eu falei aquilo. Venham perguntar para mim. Se Deus fala isso para ímpios, para pessoas que estão completamente desviadas do caminho, como o povo de Israel daquela época, Ele dá essa permissão da pessoa ir perguntar, porque mesmo desafiando a Deus, Ele diz: vinde, argui-me, os vossos pecados tornarão brancos como a branca lã. O desafio que Deus lança para as pessoas, desafiá-los com perguntas, não seria válido para nós se nós formos com respeito a Ele? Ele diz que os incrédulos poderiam até desafiá-lo perguntando coisas para esclarecer. Imagina nós que somos filhos. O incrédulo pode chegar: ei Deus, como é que o senhor explica isso aqui que o senhor está falando? Não estou vendo nexo nessas palavras. Ele admite isso do incrédulo. E quanto nós filhos, quanto mais nós chegamos: pai, eu preciso entender isso, pai, por favor me ajuda a entender, eu não estou entendendo por que o senhor falou isso, o que o senhor quer dizer com aquele outro, pai, como isso se aplica à minha vida? Gente, pelo amor de Deus, Deus tem prazer fazer isso, Deus tem prazer. Isso remete de novo ao jardim do Éden. Deus quer comunhão, Ele quer que nós conversemos com Ele, que nós rasguemos o coração, derramemos o coração diante dEle, para que Ele nos ensine a verdade. Isso é propósito magnífico de Deus. Ensinar a verdade para homens e mulheres ignorantes da verdade como nós. Porque às vezes a gente pensa que sabe muito, e a gente vai estudar um pouco e descobre que não sabia nada. Essa é a verdade. Quem sabe tudo é Deus, e Ele quer nos ensinar. A Bíblia diz que Deus preparou um banquete da sabedoria e convida as pessoas a participar dele. Você está sendo convidado, meu irmão. Você está sendo, minha irmã, chamada para participar desse banquete da sabedoria. Aceite o convite. Aceite. Vá lá e fale para Deus: qual é o prato do dia, papai? E Paulo então lança perguntas sobre a Bíblia, porque ele tinha um público para quem ele precisava responder. Um público que estava sendo avassalado pela dúvida. Tão avassalado quanto os Gálatas, que admiraram Paulo. Paulo, admiro que tenhais passado tão depressa da verdade para isso. Por quê? Porque Paulo já tinha ensinado. Mas provavelmente eles não ficaram tratando do assunto entre si, consultando a palavra, buscando a verdade, orando a Deus pedindo discernimento, porque senão Deus teria dado. O que eles fizeram? Simplesmente estavam dando ouvido a todo mundo que chegava. E vieram os judaizantes e falaram: não, povo da Galácia, o que é isso? A lei veio de Deus, pelos anjos, através de Moisés. Vocês vão jogar fora isso? Vocês estão permitindo Paulo fazer isso com vocês e com a lei de Deus? Jogar tudo fora? Fiquem sabendo que vocês têm que entregar a vida para Jesus Cristo, sim, como Messias. Mas o Messias veio de Israel. O Messias foi enviado pelo mesmo Deus que enviou a lei. O Messias também era judeu, também praticava o judaísmo, ele também praticava a lei, não foi? Então, vocês também têm que praticar a lei. Olha só o problema sério. Não são palavras bonitas e convincentes? Ainda mais de quem era estudioso da lei de Deus. Gente, lá em Israel, todo mundo faz isso que eu estou falando para vocês fazer. Todo mundo vai para o templo, oferece sacrifício, todo mundo vai lá, comemora as festas, todos os meninos são circuncidados ao 8º dia. Tá assim, gente. Por que vocês têm que fazer diferente? Só porque vocês não são judeus? Se vocês aceitarem o mesmo Messias que nós, vocês têm que obedecer a mesma lei. Olha o problema causado. Os argumentos são pesados e poderosos. Só que Paulo quis demonstrar que eles não são baseados na verdade. Aí que está o problema. Então veja só, gente. Ainda que a lei tenha sido promulgada através do ministério de anjos, dada por Deus, ela não tinha o objetivo de salvar o ser humano. Ela não tinha o objetivo de salvar o ser humano. É isso que Paulo fala aqui. Qual era o propósito da lei? Veja só, ela anunciava seu propósito da seguinte maneira: vocês estão vendo essa lei que eu estou dando para vocês? Tá. Obedeçam toda essa lei que vocês vão ser justificados. Aí eu pergunto: quem conseguiu obedecer a lei toda de Deus? Ninguém. E a própria lei diz: aquele que errar num só ponto da lei se torna culpado de ter pecado contra toda.
Aí a pessoa fala, então, estou frito. Estou frito. Deus deu uma lei que eu não posso cumprir, não é assim? É verdade. Imagine se não fosse Jesus Cristo e você tivesse que se justificar pela lei de Deus. Você vai pegar o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Você vai pegar todas as leis de Deus que estão contidas no Pentateuco, cinco livros, e vai falar, eu vou ter que pautar minha vida por isso aqui agora. Daqui para frente eu tenho que ser rigoroso nisso, senão eu vou para o inferno. Eu vou ter que fazer tudo tintim por tintim. É uma escravidão, gente. Porque são muitos preceitos, e o ser humano vai tentando, chega uma hora que ele bate um desespero e ele fala, eu não consigo, estou condenado. O que você faria se chegasse a esse ponto? Fosse alguém tentando obedecer à lei de Deus, não conseguiria. O que você faria? Se você fosse uma pessoa sincera diante de Deus, você faria uma coisa que eu vou dizer agora. E se você não fosse, você quisesse se justificar pelo esforço próprio, você faria a segunda que eu vou dizer agora. Jesus disse, eu vou repetir, né? Deve ser umas 30 vezes que eu já contei essa parábola de Jesus aqui. Um fariseu e um publicano subiram ao templo para orar. Olha a diferença entre a lei e a graça, hein? O fariseu olhava para o templo e dizia, graças te dou, Senhor. Eu vou resumir. Eu não sou como os outros homens. Olha, ele se apresentando para Deus, hein? Eu dou dízimo de tudo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Eu não sou nem que nem esse publicano, o segundo personagem da história. Nem que nem ele. Então ele se apresentou para Deus como sendo um cumpridor da lei, certo? Faz tudo, só que não faz, né? Naquela hora, ele já errou em pelo menos uma coisa, pelo menos. Ele já julgou aquela pessoa de quem ele devia ter misericórdia. Então, né? Naquela hora ele já errou num ponto da lei, mas ele nem percebeu isso, porque ele se achava o bom, o cumpridor da lei. Aí o outro, o publicano, disse Jesus, não tinha nem coragem de levantar os olhos para o templo. De cabeça baixa, envergonhado diante de Deus, porque não conseguia cumprir a lei, tinha consciência de que a lei o estava matando, ele se sentiu sufocado debaixo do peso da lei, e percebeu que não tinha mais saída, estava condenado. O que ele fez? Tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim, que eu sou pecador. O que é que Jesus falou em conclusão a essa história? Ele disse, este saiu justificado, mas aquele outro não saiu. Vocês estão vendo aí a diferença entre a lei e a graça? Aquele que tentou se justificar pela lei, manteve-se obstinação e não conseguia, mas achava que conseguia, que era o bom. Deus só está fora. Ele não precisava de Deus, ele se apresentou para Deus como obediente, como perfeito. Ele não precisava de Deus. Ele pediu perdão a Deus? Ele pediu misericórdia a Deus? Não, ele já era perfeito, ele só se apresentou a Deus. O outro não. O outro sentiu o peso da lei, sentiu que era incapaz de obedecer à lei e pediu misericórdia. Aí está o que Paulo quer dizer entre a lei e a graça. A lei não veio para dar salvação. Ela veio para mostrar à pessoa que ela está presa no pecado e ela não tem capacidade de sair sozinha. Ela não consegue vencer sozinha o pecado e ela não consegue justificação só tentando. O que ela precisa? O que fez o publicano. Ela precisa do quê? Pedir misericórdia a Deus. E Jesus falou, ele saiu dela justificado. Por quê? Porque quando ele pediu misericórdia a Deus, ele viu a sua situação miserável de pecador, condenado, oprimido pelo peso da lei que ele não conseguia obedecer, e ele se viu diante de um Deus santo, justo, perfeito, todo-poderoso. Ele viu essa distância absurda entre ele e Deus, e ele viu que não tinha como ultrapassar aquele abismo que separava de Deus. Para o fariseu, esse abismo já estava completo. Ele, pelas qualidades próprias, ele já estava sentado no trono de Deus. Mas para o publicano, não tinha como ultrapassar aquilo. Ele pediu misericórdia. Então ele confiou em Deus. Ele acreditou que Deus poderia perdoar os seus pecados, mesmo ele sendo incompetente e incapaz de obedecer à lei. É
É nisso que se resume a graça que Paulo está falando. A lei não veio para salvar vocês, só veio para passar na cara de vocês que vocês não prestam para obedecê-la, para obedecer à lei. Veio para passar na cara de vocês que vocês têm que cair em si, têm que cair a ficha de que, não conseguindo obedecer à lei, vocês têm que dar um jeito para ser salvos. E o único jeito para ser salvos é pedir misericórdia a Deus e confiar que Ele pode fazer isso. Pronto. Olha o propósito da lei. Aí Paulo vem descrever essa situação como sendo a lei, um aio, quer dizer, um escravo que foi ordenado pelo Senhor, pelo pai daquela criança, para conduzir aquela criança. Ó, vem cá, escravo fulano, vem cá. Está aí meu filho, novinho, 6 anos, você vai cuidar dele. Você vai dar proteção, segurança, leva até a escola. Se ele fizer coisa errada, você repreende, dá o castigo que merece. Você é escravo, mas tem autoridade para isso. Mas entenda, aquela criança é filha do dono, é filha do senhor, do proprietário. Só que ela está obedecendo um escravo. Ela está debaixo da orientação e das determinações de um escravo, não do pai dele. Até que ele alcance a maturidade, naquela época era considerado 16 anos aproximadamente, até que ele alcance a maturidade e fala: fulano, obrigado, mas eu não preciso mais de você. Agora eu já entendi tudo, já aprendi tudo, agora eu tenho responsabilidade pessoal. Agora eu vou responder pelos meus atos. E Paulo usa essa figura para mostrar que o ser humano, e aqui ele quer focalizar principalmente os judeus, estavam debaixo da tutoria desse aio, vamos dizer assim, desse escravo. Estavam presos a alguém que era secundário em relação à maturidade dele. Era alguém que somente conduzia e disciplinava para ele ficar no caminho certo até ir caminhando e chegando à maturidade para poder andar sozinho. Paulo usa isso como figura para dizer: a lei de Deus teve esse propósito. Não tinha o propósito de amadurecer você, mas de segurar você debaixo de preceitos para você entender a sua responsabilidade diante de Deus e você amadurecer na fé e você passar a responder diretamente a Deus. Esse era o propósito da lei. Falei para você que esse trecho ia ser difícil, né? É bastante teológico, né? Você está entendendo que é necessário a gente aprender isso? Senão a gente não consegue compreender de Romanos até pelo menos Gálatas, 4 cartas, 4 livros, a gente não consegue entender o que Paulo quer dizer se a gente não aprender isso. Esse é o básico. E Romanos é talvez um dos livros, se não for o mais, difícil da Bíblia. Difícil. Então, esse básico, isso que é o ponto de partida para entender Romanos, Coríntios e Gálatas. Por isso eu estou reforçando essa história hoje. Então, irmãos, essa é a ideia de Paulo. Você está percebendo como é que Paulo tinha uma capacidade intelectual maravilhosa? Ele era acusado de não falar bonito, de não ter retórica, né, como os sofistas da época. Mas olha a inteligência do homem, de pegar fatos do cotidiano para ilustrar verdades bíblicas muito difíceis. E ele conseguiu colocar isso no entendimento dos Gálatas, dos Coríntios, dos Romanos. Eu estou lendo as anotações que eu fiz aqui nesse livro, mas eu estou vendo que já de outra maneira, em outra sequência, eu já falei de tudo. Oito minutos, é isso? 10? Que eu quero... Mais de 10? Tá. Eu já vou passar por um dos tópicos finais. Vamos voltar aqui no versículo 25, adiante, por favor. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo de aio. A fé aqui quer dizer, quando você se entendeu em Cristo, ou com a possibilidade de estar em Cristo para ser salvo, dispensou o resto. Olha, de uma maneira ou de outra, esse princípio se aplica a toda a humanidade, sabe? Porque você vai falar assim, se a lei de Deus tinha esse propósito, e é um propósito maravilhoso, é de apertar o ser humano na disciplina
para ela entender que não serve para dar conta disso e precisa da graça e da misericórdia de Deus, se esse é o propósito, então por que a lei de Deus não é pregada aos seres humanos antes de pregar a graça em Jesus Cristo? Porque a lei de Deus serviu para os judeus e serviu perfeitamente. O problema foi os judeus crerem, mas para aqueles que creram, ela serviu perfeitamente. Então por que Deus não usou a sua lei para toda a humanidade antes de se pregar Jesus Cristo para toda a humanidade? Pergunta complicada, né? Mas é uma pergunta boa, legítima. A lei de Deus então só servia para os judeus? Não. A lei de Deus serve para todo mundo. Então quer dizer que toda a humanidade tem que primeiro obedecer aos preceitos da lei, as cerimônias, guardar dias, circuncisão, para depois entender que precisa de Cristo? Não. Por que isso? Porque hoje nós fazemos de outra maneira. Hoje em dia, quando nós evangelizamos, vamos falar de um sermão evangelístico para ficar mais caracterizada a situação. Quando nós fazemos um sermão evangelístico, vamos dizer assim, numa campanha ampla, e fazemos um sermão evangelístico, o que é que nós fazemos em primeiro lugar? É mostrar para os sujeitos, as pessoas que estão ouvindo, que elas precisam de Jesus Cristo. Mas você já percebeu como é ineficaz você mostrar para essas pessoas que precisam de Jesus e começar por aí? E pronto. Olha, eu estou aqui porque você precisa de Jesus Cristo. É como se a pessoa dissesse no seu íntimo, então me convença de que eu preciso de Jesus. Aí você tem que partir para a lei. Então, como é que são os sermões evangelísticos bem estruturados de hoje? A pessoa mostrando de que maneira a humanidade está naufragada no pecado e não consegue sair desse naufrágio. De como um Deus Santo está olhando para essa humanidade e está permitindo essa humanidade beber da água do pecado, naufragar e esperando que peça misericórdia. Isso é a aplicação da lei e esperando pela graça. Então, este é um sermão evangelístico típico, razoável. É mostrar para os seres humanos, olha, como o sermão do Jonathan Edwards, né? Foi um teólogo e pregador norte-americano de grande repercussão, grande ganhador de almas com seus sermões. O sermão mais famoso dele, que eu já referi aqui, é Pecadores nas mãos de um Deus irado. Eu já falei para vocês, né? Deve estar lembrado. Ele começou pregando para a plateia, falando da situação do mundo, das pessoas, como viviam do seu comércio, do seu trabalho, dos seus negócios, dos seus relacionamentos, caracterizando o ser humano numa vida comum. Depois ele foi mostrando como esse estilo de vida era contrário à vontade de Deus. E aí ele foi só acentuando o negócio. Daqui a pouco ele falou, olha, é só por um fio que Deus está segurando vocês em cima das chamas do inferno. Só falta esse fio ser cortado ou ser rompido para vocês caírem nas chamas do inferno, nunca mais poderem sair de lá, porque Deus está irado com vocês. E aí foi falando, por causa disso e por causa daquilo, é a pregação da lei. E por causa daquilo outro, ele diz que, aliás, os comentaristas da época dizem que as pessoas se agarravam umas às outras e nas colunas do salão onde ele estava pregando, se agarravam nos bancos, porque viam o chão aberto e as labaredas, as chamas vindo. Então ele falou, entre aspas aqui, uma pregação legalista, começou com legalismo. Ele falou com tamanha veemência da condição de pecador do ser humano e que o inferno já estava esperando com justiça para receber essas pessoas, que as pessoas viram a sua situação miserável de incapazes de obedecer aos preceitos de Deus, à vontade de Deus. Depois disso ele apresentou Jesus Cristo e foi uma bênção. Um grande avivamento, grandes conversões. Porque primeiro ele conscientizou as pessoas da lei e depois ele mostrou a saída em Jesus Cristo. Então o que eu estou dizendo é, a lei de Deus e a graça de Deus se aplicam nos nossos dias. A pessoa primeiro tem que tomar consciência de que está pecando. Não é assim a conversão? A pessoa tem que tomar consciência de que é pecadora contra Deus e que não tem mais capacidade e condições de escapar disso, a não ser que peça misericórdia a Deus e Deus em Cristo Jesus estenda as mãos. Não é assim o anúncio do Evangelho hoje? Ou é simplesmente chegar e falar para as pessoas, olha, você tem todas as bênçãos em Cristo, seus pecados são perdoados, vem para frente, aceita Jesus. Não. As pregações mais efetivas hoje são aquelas em que a pessoa é conscientizada. Fala, não, mas eu conheço gente que pregou somente de Jesus para frente e teve gente que se converteu. Como é que você explica isso? Essa pessoa deve ter tido consciência já
Pode ter ouvido outros sermões, pode ter lido outras coisas, alguém passou na cara dela como Paulo fez, e naquele dia ela veio para aquele culto só falar de Jesus, que era a solução. É um mistério de Deus. Mas sem que a pessoa tenha consciência da sua insuficiência, das suas misérias, para que a pessoa vai precisar de Cristo? Qual a necessidade que ela vai sentir de Jesus Cristo, se ela nem toma consciência de que é uma pecadora e que transgrediu contra Deus? Hoje em dia nós temos medo de pregar para as pessoas dizendo que ela está condenada, que o inferno está esperando. Temos medo. Hoje nós temos vergonha porque é politicamente incorreto dizer para as pessoas que elas estão desagradando a Deus com o seu comportamento e não tem escapatória, a não ser que peçam misericórdia a Deus. Nós temos vergonha de falar isso hoje. Mas essa é a tônica do Evangelho desde a antiguidade. É assim que o Evangelho foi pregado. Mas hoje a igreja tem que atuar no campo do politicamente correto, senão fica feio, senão os vizinhos falam bobagem, senão as pessoas não vêm, e aí a gente corta a verdade pelo meio para ser bonito, para nós parecermos mais simpáticos. Gente, não são simpáticos que vão para o céu, são aqueles que pedem misericórdia e creem. De gente simpática o inferno está cheio, de politicamente correto o inferno está cheio. Deu para perceber aqui agora qual era a urgência de Paulo explicar essa questão para os crentes da Galácia? E ele termina aqui dizendo, que nós começamos no versículo 25: todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Todos vocês que emergiram no corpo de Cristo, foram batizados, emergiram no corpo de Cristo, aliás, foram batizados nele e vocês se tornaram cristãos, pertencentes a ele. E ele diz, agora não tem mais judeu nem grego, nem escravo nem livre, nem homem nem mulher, todos sois um em Cristo Jesus. O que ele quer dizer com isso? Deus não faz acepção de pessoa. Deus não diferencia para atribuir justiça, para estender a mão com graça, para perdoar os pecados. Deus não faz diferença se é homem ou mulher, se é brasileiro, argentino, americano, chinês. Deus não faz diferença se a pessoa é patrão, é empregado ou é escravo. Ele salva indistintamente todas as pessoas pela fé em Jesus Cristo. Esse aqui é um outro preceito que nós vamos estudar a partir da próxima aula, então. E, finalizando, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme as promessas. Isto é, se vocês estão em Cristo, vocês não devem mais nada à lei. Vocês se desvincularam desse aio, alcançaram a maturidade espiritual, não tem mais nada com a lei. Morreram para a lei. Nasceram em Cristo para a nova vida. Então agora sim vocês podem dizer, eu sou descendente de Abraão. Como eu, Hermógenes, e você pode dizer, por quê? Porque nós somos descendentes espirituais de Abraão. Porque Abraão creu em Deus, sem o concurso da lei. E isto Deus lhe imputou por justiça. E assim aconteceu comigo e com você também. Não precisamos da lei para ser salvos. Precisamos apenas pedir misericórdia a Deus. E Ele nos ofereceu Jesus Cristo. E nós cremos e aceitamos. Amém?